Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, hoje nós celebramos a festa de Cristo Rei. Ela foi instituída por Pio XI e sempre o domingo antes de Todos os Santos para nós. O modernismo deixaram no final do ano litúrgico deles. O diferencial é que o Papa Pio XI quis que estivesse perto da festa de Cristo Rei para mostrar que Cristo Rei, quando reina, que nós temos os santos, e depois fica perto das almas do purgatório, 2 de novembro, porque Nosso Senhor é Rei e Justíssimo, e o purgatório, Cristo reina em sua justiça, pagamos centavo por centavo. E tudo isso dentro do tempo. Agora os modernistas jogaram lá para o final do ano litúrgico para mostrar que Cristo vai reinar no final de tudo. E isso é tão óbvio. No final de tudo vai vir conflagração universal, ressurreição final, juízo universal e diabo e os seus no inferno e os justos com glória zanzando por toda a criação glorificada. Cristo vai reinar aí sim ou sim, mas o Papa quer, Pio XI, que tenhamos presente que Cristo reina agora, nesta hora, neste momento, no tempo também é diferente. Então vamos considerar o reino de nosso Senhor, porque assim, o Cristo reina pela sua presença eficaz ou pela sua ausência e o que isso se supõe. Mas o cetro de nosso Senhor sempre está sobre nós, ou nos acariciia ou nos esmaga. Ninguém pode estar fora da sombra deste cetro. Se nós consideramos nossa pátria, vamos partir daí, o paganismo e a ignorância dos nativos, reino de Satanás, que é a ausência do reino de Cristo. Mas desde que chegaram os portugueses, com os que evangelizaram, franciscanos, jesuítas e outras ordens, o reino de nosso Senhor foi implantado e nós vemos, se os senhores lerem alguma vez, alguma ocasião, o que foram as reduções jesuíticas, era maravilhoso. Era um vislumbrar de Idade Média com índios. Porque tinha virtude, tinha santidade, tinha obras de manualidades em perfeito estado, tinha doutrina e os índios aprenderam muito bem a religião, viveram muito bem, até que um infeliz chamado Marquês de Pombal estragou com tudo isso. Pois então, desde então vem-se português, o Brasil começa a ser uma sociedade batizada, já começa como terra da Santa Cruz, então o reino de Cristo começa justo do trono de Cristo, que é a sua cruz. E vamos aí, viramos o império. O padre vai fazer um resumo breve, dadas as circunstâncias do momento extremo. Veio o nosso imperador, que foi ungido pela igreja como tal, não foi uma usurpação, não foi uma revolução, como todos os outros países que derramaram-se sangue, fizeram cisões maçônicas. O nosso foi um parto, como uma mãe dá à luz. Portugal deu a terra de Santa Maria, deu à luz a terra da Santa Cruz e um imperador, 2. E vemos depois que o reino de Deus está estabelecido. A igreja estava no auge da sua glória. Uma grande porcentagem dos habitantes deste céu eram católicos. E aí tinha uns 2, 3% entre mazelas de espiritismo, juntas de protestantismo e todos os outros ismos. Salvo o catolicismo dava 2% ou 3%, falando de um país inteiro, porque o mal era ou extirpado ou deixava ele limitado ao seu cantinho. Suas seitas com as portas fechadas, sinos não se tocavam, então o catolicismo estava nas veias, no ar, em cada esquina, em cada praça, e tudo isso é o reino de Deus sobre nós. Agora vamos para as famílias, porque as famílias são as células da sociedade. As famílias aqui que me refiro, já batizadas, nós tínhamos o quê? Um pai e uma mãe. Começa por aí, a unidade das coisas perfeitas. E o nosso pai e nossa mãe saíam de famílias também estruturadas pela religião, moral, se respirava,
não só a modéstia nos vestidos, mas a virilidade nos homens, o ser feminino das mulheres, porque não existia essa igualdade de sexos e cada um era feliz do jeito que Deus o criou, homem como homem, mulher como mulher. E assim tínhamos uma sanidade psicológica e espiritual da qual a vida católica tinha o seu habitat natural. Então tínhamos um homem que representava a autoridade de Deus, seja como sacerdote, como papa, como bispo, como pai. O homem representa a autoridade de Deus onde ele está. As mulheres submissas aos seus esposos, e nós tínhamos então toda essa ordem conforme a natureza das coisas. O resplendor mais brilhante, por quê? Porque era batizado por nosso Senhor e santificado pela sua graça. Então, se nós olhamos para trás, não tem como falar que Cristo não reinou sobre nós com as carícias do seu cetro. Reinou, fomos um país quase 100% católico, e muitas vocações sacerdotais religiosas, famílias, muitos, desde o norte com o sofrimento que se supõe, ao sul com as imigrações tardias, um país que respirou o catolicismo. E por quê? Porque a missão da igreja é fazer Cristo reinar na sociedade. Simples assim. Se íamos a uma escola, seja escola rural, escola particular, escola do que fosse, não encontrar estupidezes. Existia o amor à verdade, existia a virtude, respeito, a palmatória estava para os distúrbios da rebeldia, e o mal tinha a correção, e o bem tinha o seu prêmio e o seu também apoio da sociedade. Então, queridas almas, nós vemos que Cristo reina, hein? Se olharmos para o inferno, agora que olhamos para o Brasil, vamos lá para baixo, e o inferno também tem a ordem de Cristo, hein? Por quê? O diabo está no mais profundo do inferno, e cada um está numa chama que corresponde a exatos pecados que fez nesta vida e abraçou e serviu. Justiça de Deus extrema. E se vamos ao céu, vislumbrar com mais devoção, vemos que cada um também está no lugar que lhe compete, recebendo a glória que lhe compete, que mereceu. Por quê? Porque fez por merecer, está no céu, e todos saciados com a glória que lhe corresponde. E a terra só pode estar bem se deixarmos esta ordem de nosso Senhor reinar entre nós. Então, celebrar Cristo Rei não é somente assim considerar aquela realeza, não, uma realeza presente, conquistada pela sua encarnação e paixão de cruz, e que um católico não pode viver fielmente o seu catolicismo se não vive baixo a coroa de Cristo Rei e seu cetro. Por isso o catolicismo, em outras palavras, enobreceu o que a natureza dá de bom e correto, porque como servimos a um rei, e como diz o adágio, servir a Cristo é reinar, então em virtudes se transformam as ações humanas em enobrecidas. E assim nós temos um reino de nosso Senhor perfeito, segundo o que se pode dizer de perfeito na face da terra, e perfeitíssimo, coroado no céu, onde ninguém pode sair dos auxílios da glória baixo o cetro de nosso Senhor. Então, celebrar esta festa, queridas almas, não é somente considerar essa realeza, mas é fazê-la acontecer. E se nós olharmos aonde estivermos, desde a igreja, a o trabalho, a rua, em qualquer lugar, nós vemos que Cristo tem reinado, mais pela ausência do que por sua doce presença. É só olhar a história da igreja atual, todo esse modernismo, toda essa estupidez de dissolver a religião como fosse uma seita. É por quê? Por não querer ser de Cristo Rei. É tirar o cetro de Nosso Senhor das constituições, é tirar o cetro de Nosso Senhor da natureza humana, porque hoje o homem faz o que quer, a mulher faz o que quer, é tirar da legislação do matrimônio, o divórcio, é quebrar o cetro de Cristo que uniu o homem com uma mulher até que a morte o separe. E aí nós vamos ver as consequências. Vemos os homens que nascem desta ausência do cetro glorioso de Cristo, nascem desmantelados. E o Brasil, que reinou Cristo, hoje o desmantelo nós vemos. Na política,
eleger um bandido, que Deus nos livre neste exato momento dessa possibilidade, mas mostra que as pessoas estão deitando e rolando na lama do diabo. E isso é muita gente, hein? Que se diz católica, batizada com esgoto talvez, só pode. E assim se mostra também a covardia dos que têm Cristo por rei. Porque às vezes, para não perder o amigo, a gente guarda nosso parecer. Para não perder fiéis, se faz uma novena ou um bingo. Um dia que todos nós estávamos aí com dores de parto, de mamute, porque depende de 200 milhões de almas para o quinto dos infernos, ou para poder chegar ao céu. E nós vemos o que, queridas almas? A covardia. O dissolver momentos drásticos com estupidez e frivolidades. E o que é isso? É trabalhar para a ausência do reino de nosso Senhor da face da terra. E se nós olhamos nossas almas, o mesmo. Se nós não encaramos o pecado como inimigo e trucidamos pela oração, se nós não pegamos nossas mazelas temperamentais e crucificamos na cruz de Cristo, aí na nossa vida quem reina? A ausência do cetro glorioso de Cristo ou a presença dele nos esmagando. Então, celebrando esta festa, vamos ter que nos ajoelhar aos pés de Cristo Rei e sermos vassalos fiéis. E é hora de destruir, seja como for, o trono do diabo onde ele estiver. Seja do pecado, das paixões desordenadas, do respeito humano, da falta de vida espiritual intensa. E é só assim que nós atraímos como imã este metal sagrado do cetro de Nosso Senhor. E da onde está este imã que atrai este cetro, faz expulsar, como um exorcismo poderosíssimo, a sombra das trevas da ausência ou o equivalente do reino do diabo. Então, queridas almas, nessa Santa Missa, neste momento tão decisivo da nossa vida como brasileiros, peçamos a Nosso Senhor essa graça, seja o que for, mas a luta pelo reino de Nosso Senhor não se conclui com 22 triunfante. Só é possível, fica a possibilidade, mas se for desse que Deus nos livre, Nosso Senhor, este infeliz que nos referimos, vamos ter que cada vez mais se esforçar para exorcizar este mal, e isso é virtude e santidade pessoal que faz com que essas trevas se dissipem. Então peçamos a Nosso Senhor, a Nossa Senhora, que é a mãe do Rei da eterna glória, que nos conceda a graça desta vida viril católica, de mártires, de soldados de Cristo. E não é romantismo medieval de minha parte, não. Isso é o exercício próprio da fé, numa igreja que se chama militante. Faz uma militância, não pode se entender fora do espírito militar de combate. Então vamos ao combate, mas sabendo que esta força do soldado consiste no reino de Cristo em nossas almas, e daí se converte para a nossa casa, da nossa casa vai se irradiando até chegar em toda a face da terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.